Oi, pessoal, bom dia. Um dia meio preguiçoso pelo jeito, né? Temos 8 logados só. Deixa eu ver quantos vocês têm. Distribuídos 23. Enfim. Hoje o pessoal com um pouco mais de preguiça. Acho que virou o tempo, né? Ontem, essa noite estava mais gostoso para dormir. Todo mundo com dificuldade para acordar hoje. Pessoal entrando. Legal. Parabéns pro Matheus, né? Eu vi que foi aniversário ontem. Vi no Face. Né? 21 anos, né? Tava lembrando quando eu fiz 21 anos. Época boa, viu? Época bem legal. Parabéns mesmo. E, pra falar a verdade, agora eu tô gostando mais agora. Da idade que eu tô. Mas 21 era uma idade legal. Depois vinha uma fase desafiadora na vida, né? Com um monte de coisas que dava pra fazer. Um monte de sonhos pra conquistar. É legal. Dá trabalho, mas é gostoso. Muita coisa acontecendo. Ainda mais nessa fase, né? A vida dando volta a hora que vocês viram adultos de verdade, né? Porque às vezes eu falo de um outro ponto de vista, né? Porque vocês sabem que eu tenho 54. Então, às vezes a gente com 16 ou 18 se acha adulto e tal, mas realmente é essa fase de vocês que é a fase de virar adulto mesmo, né? De profissionalmente, emocionalmente, um monte de coisa assim, um monte de transformações. Empresa, estágio, né? Perspectiva de se formar, né? Vai ser, espero, o ano que vem, se formando na faculdade ou no outro, enfim, um ano a mais também, ou não faz tanta diferença. E aquela coisa da família, né? Que a gente sempre se identifica com a família, né? E eu sei que vocês também têm uma origem, assim, né? Confortável e tal. Mas daí é uma hora de, pô, e eu, né? O meu pai, ou meu avô, enfim, legal, né? E aí eu agora, né? É uma fase, assim, bem desafiadora, mas é boa. Legal. Nove, 10, 11. 11 logados ainda. Um monte de coisa acontecendo, né? Nossa. Bom, são 11 logados só, mas vamos começar, né? 11 de 23. Percentualmente tem pouca gente, mas... Enfim. Um outro tópico nosso de agentes, né, de distribuição incorporando IA, a gente já falou do que mesmo? De fuzzy, falou de regras, né? Falou de fuzzy, KNN vocês já tinham visto, falou de algoritmos genéticos. Vamos falar de redes neurais. Aliás, como tem pouca gente ainda logada, deixa eu já colocar nos arquivos do Canvas de vocês esses slides aí. Arquivos.
Possivelmente redes neurais, como tem bastante detalhes, a gente faça em 2 aulas. Nossa, o arquivo é grande, demorando para carregar. Tá, carregou. Já tá lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, beleza. Então, vamos falar de redes neurais. Aqui tem uma ilustração mostrando um pouquinho de uma rede neural natural. Acho que vocês já viram várias fotos dessas, né? Às vezes da concentração das sinapses ativas, assim, quando... Enfim, tem um monte de estudos, né? Quando a pessoa tá alegre, quando a pessoa tá triste, quando, sei lá, se depara com um tipo de emoção, ou etc. Então aqui a gente tem coloquei uma ilustração. E algumas definições já puxadas muito para o nosso ambiente, né? Da computação, né? De alguns aspectos que vão servir para as nossas implementações, pelo menos para as nossas implementações atuais e passadas, e eventualmente vislumbrar alguma coisa que possa vir para o futuro. Então, uma rede neural artificial é uma construção matemática inspirada no modelo biológico do sistema nervoso dos animais. E como é uma área na medicina, enfim, que vem se desenvolvendo muito, os impactos lá, né, as descobertas, enfim, os novos modelos, impactam bastante na forma da gente ver também e implementar os modelos computacionais. Bom, alguns precursores dessa sub-área, já no começo da computação, década de 1940, ou seja, começo da computação mesmo, né? Sabem que um pouquinho antes da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra e logo depois, foram momentos assim de grande evolução na área, né? Na área de materiais, na computação também, várias coisas ligadas à tecnologia militar. Enfim. Daí tem dois caras importantes na área, esse McCulloch e Pitts. Eles propuseram, já em 1943, um modelo de neurônios artificiais, onde cada neurônio podia estar no estado ligado ou desligado. Então, muito influenciados pelo modelo computacional da época, né? Coisa muito atrelada à lógica booleana. O modelo de neurônios dele cada neurônio podia estar ligado ou desligado, ou seja, transmitindo ou não transmitindo sinais pelas sinapses, beleza? Uma coisa que quando a gente vai implementar, a gente muitas vezes, depende do nível que você entra, né? Porque às vezes com as bibliotecas, principalmente em Python, às vezes tem bastante coisa que você interfere ou muitas coisas que você pega prontas. Mas, enfim, uma coisa que você pode se deparar é com o modelo do REB. E daí, às vezes, dá a impressão que ele pode ser novo, porque ele é ainda muito usado, mas como a gente vê nesse slide, é um modelo da década de 1940 também. Então, bem antigo. Ah, tá. Quem não leu... verdade. Bom, a gente abre um espaço para vocês, tá? Quem não leu a revisão bibliográfica ainda. Bom, então, o REB, então, em 1949, apresentou uma regra para modificar as intensidades das conexões entre os neurônios, que é basicamente
onde os modelos neurais artificiais funcionam, mudando as intensidades das conexões, hoje talvez mais chamados de pesos das conexões, né? Pensando computacionalmente, é que, na verdade, produz o aprendizado das redes. Beleza? Isso vem lá dos modelos dele de 1949. Bom, o primeiro modelo de neurônios que funcionou e que tem aplicações até hoje foi proposto pelo Rosenblatt em 58, que é o modelo Perceptron. A gente vai falar sobre ele, enfim, tá? Então a gente vai voltar ao Reb também, ao Perceptron. E, nossa, da década de 1970 até os dias de hoje, um monte de gente trabalhou, e na última década, nos últimos 15 anos, muita gente vem trabalhando. Vocês veem que ao longo dessas décadas todas, os modelos de inteligência artificial, vocês já viram no histórico que vem se alternando, né? Então, modelos baseados em regras, depois e sistemas especialistas, enfim, modelos adaptativos, modelos evolucionistas. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, a gente tem visto uma prevalência grande das redes neurais, de novo. Então, os modelos se alternam e muito, talvez, por alguns avanços que foram encontrados principalmente para reconhecimento de imagens. Então, um monte de aplicações importantes de reconhecimento de imagem e alguns avanços que ainda tem bastante caminho para percorrer na área de processamento de linguagem natural. Mas em processamento de imagens já houve muitos avanços importantes, né? Todo mundo vem acompanhando os sistemas que desde não muito tempo atrás que tinham dificuldades de pegar uma imagem e, havendo um animal, conseguir classificar se era um cachorro com um gato. É um pouquinho anterior à época que vocês estavam na universidade, então, assim, na computação, né, tipo, tecnicamente, provavelmente vocês não acompanharam, mas os pesquisadores ficaram bastante tempo em questões assim. E daí o clássico era conseguir diferenciar a imagem de um gato de um cachorro. E daí um monte de trabalhos científicos ficaram, né, e gente, sei lá, discutindo em como os algoritmos podiam melhorar a acurácia dos algoritmos para eles realmente conseguirem identificar o que era um gato e um cachorro. E desses avanços, dessas pesquisas aí, muita gente trabalhando em classificação de imagens e que vem desembocado no que a gente tem hoje, né, de reconhecimento de bibliotecas prontinhas para reconhecimento de pessoas, de outros animais, de classificação de animais e um pouco mais recentemente de identificação de rostos, por exemplo, né? Assim, mais recentemente eu digo com acurácia assim muito alta, né, de forma a poder realmente confiar nos algoritmos. Enfim, alguns desses nomes são o Cohonen, das redes de Cohonen, o Hopfield, também das redes de Hopfield, e o Rumelhart também. Enfim, dentre um monte de outros. Alguns deles a gente vai ver nos slides. Bom, deixa eu ver, 9:18. Bom, tem bastante gente agora. Daí, falando da composição das redes neurais, né, que é o nosso tópico de hoje. Então, falando que as redes neurais, tanto as naturais quanto as artificiais, são compostas basicamente de células chamadas de neurônios. E aqui a gente tem a estrutura, uma foto aqui e um esqueminha mostrando o neurônio com o núcleo, o corpo celular. Deixa eu ver se está aparecendo o mouse. Tá.
Nossa, ele tem um atraso, né? Ele fica piscando, pelo menos para mim. Enfim. Dendritos, né? E depois o axônio. A gente viu isso em algum lugar no ensino médio lá, sei lá, não sei mais em que série que se via isso. Em algum lugar no ensino médio a gente via esse modelo. O axônio, então, por onde são conduzidos os impulsos nervosos e daí sendo transmitidos depois através dessas terminações aí para os dendritos de outros neurônios que estão nas proximidades. Beleza? O neurônio, então, tem a função de coletar, processar e disseminar impulsos elétricos. É ele que a gente vai modelar, basicamente, e reproduzir de alguma forma, né? Em se inspirar nesse modelo para fazer o processamento. Só para a gente ter uma ideia de dimensão, quando a gente for fazer os nossos modelos, implementar os nossos modelos, é que o cérebro humano possui cerca de 10 elevado a 11 neurônios. A gente lembra que 10 elevado a 9 é 1 bilhão, 1 giga. Então, na ordem, né, de centenas de giganeurônios. Beleza? Bastante. Em torno de 10 a 14 sinapses. Portanto, se 10 a 9 era 1 giga, 10 a 12 é 1 tera. Então, da ordem de centenas de terasinapses. Legal? E cada neurônio forma tipicamente entre 1.000 e 10.000 sinapses. A gente vai ver cada neurônio nos nossos modelos ligados aos neurônios vizinhos. Na verdade, a gente vai estabelecer, que é o modelo predominante hoje, dividir os neurônios em camadas. No cérebro, a estrutura é tridimensional, né? E computacionalmente, o modelo hoje prevalente é em camadas. Então, neurônios de uma camada se comunicam, ou seja, mandam informações para os neurônios da camada adjacente, só para as camadas vizinhas, para a próxima camada, entre aspas, né? Em alguns modelos, para a camada anterior também. Então, camadas adjacentes, tá bom? E a gente vai ver quantos modelos a gente põe em cada camada, em cada nível, e quantas ligações são feitas, tá? Só para a gente depois se lembrar desses números aqui, né? De 10 elevado a 11 neurônios, centenas de giganeurônios, com centenas de terasinapses e milhares de sinapses por neurônio. Um pouquinho mais da estrutura, né? Falando do núcleo. Dependendo das entradas, pode produzir e liberar substâncias, né? Através do axônio, que transmite os sinais pelo corpo celular. Os dendritos aqui conduzem sinais para o neurônio. E as sinapses são as regiões de transmissão de sinais entre os neurônios. Então, que vão ficar aqui depois dos sinais transmitidos para os corpos celulares, para os dendritos de outros neurônios que estão aqui perto, na região. E o núcleo celular, que vai ser o nosso principal elemento de processamento. Então, agora já fazendo uma abordagem mais observando cada vez mais do ponto de vista da computação, é o elemento de processamento que recebe entradas, beleza? Ele vai captar entradas através dos sinais transmitidos pelos neurônios que ficam nas vizinhanças, como a gente já falou, por exemplo, nas camadas adjacentes. Portanto, ele é o elemento de processamento que vai receber entradas e, através de uma função de ativação, pode ou não gerar uma saída. Então, ele vai ser estimulado e pode ou não gerar uma saída. Legal? E pode ou não levar esse estímulo através do axônio dele. Cadê? Pode ou não levar esses estímulos para as
os adjacentes, para os vizinhos dele. Beleza? Aqui é o nosso primeiro modelo de neurônio artificial. Bom lembrar que esse modelo é um modelo antiquíssimo e, por outro lado, que os neurônios hoje funcionam da mesma forma. Às vezes com a função de ativação, não é essa função aqui em particular, mas exceto isso, a gente vai ver outras funções de ativação da mesma forma, tá bom? Então, se esse aqui vai ser o núcleo celular, o lugar de processamento, ele vai receber entradas, né, que são sinais dos neurônios adjacentes dele, dos neurônios que estão perto dele. Como a gente falou, na prática, hoje, esses sinais vão vir dos neurônios da camada anterior dele. E esses sinais são esses sinais aqui, ó, X1, X2, XP. Vocês lembram que esses neurônios da camada anterior, como fazem o mesmo tipo de processamento, eles podem ou não estimular esse neurônio que a gente está falando aqui. Então, essas entradas X1, X2, XP podem ou não vir com sinais. Se a gente tivesse falando naquele primeiro modelo, que a gente falou no modelo binário, tá? Do McCulloch e Pitts, esses caras que criaram esse modelo que a gente está falando aí, as entradas poderiam ser só 0 e 1. Portanto, esses XYs aqui, naqueles modelos da década de 1940 e começo da década de 1950, até o Perceptron, podiam ser zeros e uns. E hoje não, podem ter outros valores, beleza? Isso foi generalizado, então, já na década de... já pelo Perceptron, década de 50. Então, portanto, os neurônios da camada anterior, né, os neurônios próximos dele, têm saídas, legal, e que vão estimular esse neurônio. A estimulação se dá por uma função de soma ponderada, dada por esse sigma aqui. Então, portanto, um somatório, onde cada conexão tem um peso, e os pesos estão indicados por esses Ws aqui. Né? Quase todo mundo indica por W por causa da ideia do peso em inglês, né? De usar a nomenclatura original, tá bom? Portanto, essa função sigma aqui, essa função de somatório ponderado, vai fazer basicamente um x1 vezes W1, ou seja, vai pegar essa entrada aqui e multiplicar pelo peso da entrada, vai pegar x2 vezes o peso dele, dessa entrada aqui, dessa ligação, dessa sinapse, portanto, x2, W2, mais x3 vezes W3, mais x4, W4, mais xp, WP. E somar todo mundo, beleza? E mandar para uma função de ativação. Então, vamos dar uma olhada aqui no slide. Então, tem as entradas, né, simbolizadas por x1 a xp. Cada entrada é multiplicada por um peso, indicado pelos Ws aqui, e é feita uma soma ponderada, como a gente acabou de descrever. A função de ativação típica, essa aqui do threshold, às vezes eu fiz uma tradução livre para limite, tá? Então, se a soma ultrapassar um certo limite, que na literatura é dado por threshold, beleza? O neurônio produz uma resposta, uma saída. Então, no modelo binário, ele poderia produzir ou não essa saída, 0 ou 1. E no modelo mais atual, né, ele pode produzir qualquer saída. Por exemplo, uma saída entre 0 e 1. Beleza? Vamos observar mais para a gente entrar nos detalhes desse processamento de um neurônio, para daí a gente ver como é que a gente vai compor esses neurônios nas redes, né? Fazer redes de neurônios, fazer as redes neurais. Então, vamos começar a observar um pouquinho mais a fundo, né? Vamos ir descendo aos poucos para observar um neurônio.
Então, aqui de novo, o processamento dele tem as entradas x0, x1, x2, etc. E os pesos, os Ws, né, os pesos de cada conexão. Tem uma função somadora, que vai fazer isso aqui. Legal? Essa função somadora, ela é chamada de função de base. Beleza? Às vezes ela pode tomar características ligeiramente diferentes, mas em quase todos os modelos ela é assim, tá? É um somatório ponderado aqui de cada uma das entradas, normalmente com uma entrada artificial, que a gente já vai ver na sequência, mas que também, do ponto de vista do somatório, entra como uma entrada normal, uma entrada artificial, mais um peso artificial, e vai ser somado aqui, como se fosse um, sei lá, um outro XI e WI aqui, tá bom? Então, esse somatório vai dar esse somatório aqui, um I, nesse caso aqui, e essa função é chamada de função de base. Esse resultado, esse somatório ponderado, chamado aqui de I, vai passar por uma função de ativação, legal? E essa função de ativação é que vai gerar uma saída. Portanto, a saída do neurônio não é o somatório, não é o resultado da função de base, mas é resultado de um processamento em cima do somatório. E esse processamento é feito por uma função chamada de função de ativação, beleza? Denotada aqui por F. Ficou claro? Então tá. E se as entradas normalmente são denotadas por XI, as saídas são denotadas por Y, tá? Obviamente, ninguém é obrigado a usar isso, mas essa é a convenção predominante. Bom, falando um pouquinho mais da função de ativação, então, ó, a função de base é uma função muito fácil de compreender e de implementar, né? Somatório de xi vezes wi. Aí a gente vai pegar esse resultado e vai passar por uma função de ativação. Então, vamos falar dessa função de ativação. Função de ativação, portanto, recebe a soma ponderada das entradas e transforma esse valor num número. O clássico, o modelo clássico fala para transformar entre um número entre 0 e 1. Poderia transformar em um número entre -1 e +1. Ou em qualquer tipo de número, beleza? No intervalo, por exemplo, um inteiro qualquer, por exemplo, entre -2 GB e mais 2 GB, sabe assim, -2 GB mais 1 e 2 GB, enfim, em qualquer intervalo, tá? Então, caso clássico. Caso clássico, a gente sabe que na hora de modelar a gente pode fazer as variações. Normalmente eu vou falar entre um número entre 0 e 1, tá? Bom, essa função deve ser ativa, próxima de 1, quando as entradas corretas forem recebidas, e inativa, próxima de 0, quando as entradas recebidas forem incorretas. Então, por exemplo, quando a gente for fazer classificação, por exemplo, quero saber se essa imagem aqui, né, é, sei lá, X ou Y. Então se for X, ele vai responder 1, se for Y, ele vai responder 0. Por exemplo, se for verdadeiro, ele vai receber 1, se for falso, vai receber 0. Por exemplo, se for reconhecimento de imagem, quero saber se é ou não uma pessoa X. Ou é ou não um objeto do tipo X. Tá? Então, como a gente vê, depois que a gente saiu do caso binário, as funções não vão retornar necessariamente 0 para falso e 1 para verdadeiro. Elas podem retornar qualquer valor nesse intervalo. De boa? E, portanto, a descrição aqui qual é? A função deve ser ativa, próxima de 1, quando as entradas corretas forem recebidas, e inativa, próxima de 0, quando as entradas recebidas forem incorretas. Então, vamos observar um pouquinho mais como isso deve funcionar. Aqui, por exemplo, tem aquela função threshold,
que foi mencionado anteriormente. Então, essa função threshold é essa função aqui. Assim como a gente falou em fuzzy, embora essa função seja uma função contínua, ela não é uma função diferenciável, né? A gente vê esses, sei lá, esses pontos aqui de inflexão aqui, né? Enfim, esses cantos aqui. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, né? No sentido da matemática mesmo, tá? Essa é a função clássica implementada nas primeiras redes que deram grande sucesso, e daí ela funciona assim. Por exemplo, se eu tenho esse limite aqui, esse threshold, portanto, vamos supor que a rede pudesse dar resultados imagina, vocês estão vendo o mouse aqui, então, entre 0 aqui, ó, e 1 aqui, tá? Então, esse é o domínio da saída, beleza? Então, a saída, que é aquele somatório, entre 0 e 1. E daí, por exemplo, se aqui é meio, eu podia dizer, olha, se for de 0 até meio, a saída final, o y, é 0. Se for maior que meio, vai ser 1. Beleza? É a função mais simples. Então, voltando aqui, a função de ativação vai ser próxima de 1 quando as entradas corretas forem recebidas, e inativas próximas de 0 quando as entradas incorretas forem recebidas. Então, aqui em todo esse intervalo de saídas, eu posso gerar 0, e aqui eu posso gerar 1. Como a gente falou, essa função aqui, embora contínua, ela é não diferenciável. Então, normalmente, o que se usa são outras funções. Uma primeira função usada é a função sigmoide. Obviamente, ninguém vai implementar isso. Mas quando você puxar da biblioteca, você vai escolher o tipo de função. Qual é a ideia? Que quando a saída for 0, o y vai ser 0 mesmo, ó, que é essa parte aqui, tá? Da função, do domínio aqui, pensa no eixo x. Quando a saída for 1, ó, pensa nessa parte aqui do domínio. A saída também vai ser 1, ó, a saída aqui, ó, mais 1 e 0. Então, aqui, ó, 0 e aqui 1. Quando a saída se aproximar aqui do meio, a ideia é que ela vai gerar aqui, por exemplo, se a saída fosse meio, nessa função sigmoide ela vai gerar meio também. Se a função fosse 0,55, tipo assim, ó, qual seria a saída? A saída seria essa aqui, tipo 0,6. Então, a ideia é que nesse intervalo aqui, ó, da transição, portanto, perto do threshold, essa função seja muito íngreme. Essa sigmoide é um exemplo só de função, mas depois a gente vai ver outras funções que são atualmente mais usadas. Por que as outras funções vão ser mais usadas? Porque elas vão ser mais íngremes aqui, ó, perto do threshold. Isso quer dizer que quando a função de saída chegar mais perto do threshold, por exemplo, for 0,4, a saída ainda vai ser super baixa. Então, eu vou conseguir classificar como, tipo, falso, 0, ou verdadeiro, 1. Beleza? Bom, vamos ver outras funções. Bom, vamos para outras, depois a gente vai fechando os nossos conceitos. Então, vamos mais algumas coisas. Vamos começar a pensar em algoritmos. Tá? Como é que a gente implementaria essas coisas aí para ver essas coisas funcionando? Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 entradas, beleza? Portanto, no nível anterior, eu tenho 3 neurônios aqui, e eles vão gerar 3 saídas. As saídas deles vão ser entradas nesse neurônio que a gente está estudando, beleza? As saídas dele, que são os Ys dele, portanto, tá? Vão ser x0, x1 e x2. Os pesos das conexões são W0, W1 e W2. Bom, o que eu vou fazer com esses números? Já sei, vou fazer essa função de base.
que é uma função de soma. Qual vai ser a função de soma? Eu acho que isso aqui já ficou claro para todo mundo. A função de base, ou a função soma ponderada, vai ser W0x0 mais W1x1 mais W2x2. O nosso limite, se a gente fosse usar essa função aqui, ó, beleza? Do threshold, ia ser assim, ó. Se S for maior ou igual ao threshold, então a saída é 1. Exemplo, no exemplo anterior a gente falou do threshold ser meio. Então, se a saída, que é essa soma aqui, né? Se a soma for maior ou igual a meio, então eu vou gerar uma saída 1, se não, gero saída 0. Beleza? Tá? Então, essa é a função de transferência, ou função de ativação, que vai gerar o y. Beleza? Isso é uma forma, então, de implementar esse threshold aqui. Bom, acho que a gente viu o funcionamento básico já de cada neurônio. Antes de ver as variações de cada neurônio, a gente vai já começar a ver como esses neurônios são agrupados. Bom, como a gente já citou, usualmente nas redes neurais artificiais, eles não são agrupados da forma tridimensional como no modelo natural, né? Se não, se a gente fosse reproduzir o modelo natural, a gente já viu que a gente teria que colocar muitas ligações, tá? Enfim. Vou fazer um parênteses aqui só, tá? Se a gente fizesse muitas ligações, deixa eu achar um aqui. Ó, tipo aqui, ó. Muitas ligações de uma camada para outra. Imagina essa entrada aqui, ó. Ela vai para cá, para cá, para cá, para cá. E todas vão para todos, tá? Depois cada um deles vai para todos. Depois cada um deles vai para todos. Então, se aqui eu tivesse N neurônios, eles vão gerar N saídas. Se aqui eu tivesse N neurônios de novo, cada neurônio ia receber N entradas. Concordam? Uma entrada de cada um desses aqui. N entradas. Cada um ia receber N entradas. Portanto, quantas entradas eu teria aqui? N ao quadrado. Cada um desses N ao quadrado, dessas N ao quadrado combinações, iam entrar aqui, ó. E aqui, nesse nível, eu ia ter N ao cubo. Portanto, com K níveis de N neurônios, eu ia ter N elevado a K. Isso já de cara me levaria num algoritmo exponencial. E daí a decorrência disso aí é que o algoritmo seria muito lento, beleza? E daí isso ia acarretar o quê? Do ponto de vista de redes neurais? Em treinamentos lentíssimos, que é um dos problemas que existem em redes neurais de verdade, tá bom? Só para a gente ligar. E daí, isso porque esse modelo em camadas é uma simplificação. Agora, imagina se a gente seguisse nos computadores atuais os modelos de ligação 3D. Então, daí, se todo mundo quase fosse ligado em todo mundo, esse aqui podia ser vizinho desse aqui, né? Num espaço tridimensional, por exemplo. E daí eu podia aumentar muito mais essas ligações, portanto, aumentar muito mais a complexidade do meu algoritmo. E, portanto, o tempo necessário para ele fazer o processamento, o treinamento, no caso específico de redes neurais. Então, voltando. Então, para simplificar, do ponto de vista de complexidade de algoritmos, e tornar o processamento viável, né, nessa questão aí de tempo de processamento, os neurônios são organizados em camadas, beleza? Ou em níveis. Quando a gente tem um monte de camadas, a gente vai falar que tipo é uma rede neural profunda, deep, né? E daí o aprendizado a gente vai chamar de aprendizado profundo, deep learning. Então, quando a gente se referir a deep learning, a gente vai estar se referindo indiretamente a uma rede neural com muitas camadas, muitos níveis. De boa? Bom, vocês veem que do ponto de vista de complexidade de algoritmos, não é só, mesmo com essa simplificação, não é só a quantidade de níveis que vai influenciar,
mas também a quantidade de neurônios em cada nível, aquele n elevado a k. Então, o n, que é a base, né, o k é o expoente, né? O n, que é a base, que é a quantidade de neurônios em cada nível, também vai influenciar bastante no desempenho do algoritmo. Você está dando para seguir o que eu estou falando. Enfim, qualquer coisa vocês me falam. Tá? Enfim. Por causa disso também, uma outra consideração é que pode haver conexões entre neurônios de camadas adjacentes, e essas conexões podem ser completas ou não. Por exemplo, no esquema anterior, todos os neurônios da camada anterior de uma camada eram ligados a todos os neurônios da camada posterior, beleza? Algumas redes, em particular as convolucionais, não fazem isso, mas daí o motivo a gente já sabe qual é, né? É diminuir essa complexidade, o nosso n elevado a k, enfim. Mas daí a gente volta a falar disso ou não, disso mais para frente. Então, as redes neurais, tipo, mais comuns, assim, né? As primeiras tinham ligações completas. Legal? Todos os neurônios de uma camada ligados a todos os neurônios da camada posterior e anterior. Beleza? Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Também não sei se estou falando muito chovendo molhado, né? Enfim, mas... porque vocês já fizeram IA, né? Enfim, mas vamos levar assim. Que mais? Bom, esse slide, redes neurais artificiais. Nem lembro mais dela. Vou ler aqui para a gente ver o que fala. Podemos dizer que as redes neurais procuram construir uma função, que associa as variáveis de entrada às variáveis de saída, cuja modelagem matemática é desconhecida, ou pode ser muito difícil ou impossível de ser obtida. Então, a ideia é assim, por exemplo, uma das aplicações é uma aplicação de classificação. Por exemplo, aqui eu tenho vários objetos do tipo A e vários objetos do tipo B. Isso vale para outros problemas também, tá? Isso aqui é um primeiro exemplo nosso. O que as redes neurais vão fazer, na verdade, vão ser tentar várias funções aqui, ó, tá? Por exemplo, uma função que dá errado, ó. Tipo assim, ela vem aqui, ó, observem o mouse, tá? Dá para ver, né? Observem a função que vem aqui, ó, aqui, e faz assim, ó. Ele ia classificar esse objeto aqui como um objeto do tipo B, ó. Ó, vê que ele está fazendo assim, a função está fazendo assim. É um exemplo só, tá? Então, as redes neurais, na prática, o que elas vão fazer é estabelecer uma função. E essa função pode, por exemplo, ser melhor ou pior. Do tipo, fazer mais acertos ou mais erros. Imagina uma função que faça isso aqui, ó. E chame tudo isso que está aqui de cima de A e tudo que está aqui para baixo de B. Pô, uma função horrível. E aí, no processo de aprendizagem, que a gente vai acabar chamando usualmente de processo de treinamento, durante a fase de treinamento, essa função vai mudando, como? Através do ajuste dos pesos. E esses pesos vão fazer o que, basicamente? Cadê a função lá? Ó, esse aqui está sendo multiplicado por esse peso, beleza? Então, por exemplo, suponho que o peso seja 2, essa saída seja x, 2x está vindo para cá. Suponha que esse peso aqui seja 3, e o nome dessa sinapse seja y. Então, aqui vai estar entrando 2x mais 3y. Ó, veja que aqui, depois ele vai pegar esse 2x mais 3y, esse 2x mais 3y vai entrar em todos os outros e eles vão para o nível da frente, né, para o próximo nível. Então, esse polinômio vai sendo alterado.
Então, eu posso pegar essa mesma entrada x aqui, e daí, aqui no próximo nível, eu posso ter x ao quadrado. E eu posso ter 2, esse cara aqui pode ser multiplicado, o peso dessa sinapse pode ser 2, então já era 2x, foi para 4x ao quadrado. Tipo assim, posso ir multiplicando o peso das sinapses. Se a gente pensar nas entradas originais, tipo, estou pensando que essa entrada chama x, e alterando esse polinômio, mudando o grau do polinômio, conforme eu avanço nas camadas. E, portanto, eu vou descobrindo, eu vou gerando, na prática, uma função diferente aqui, tá? E vou tentando. Então, se eu tivesse uma função linear, eu faria só isso aqui. Se eu tivesse uma função quadrática, eu tentaria fazer uma coisa assim, ó. Beleza? Então, conforme eu vou colocando mais níveis na minha rede neural. Beleza? Tá dando para entender? Se eu colocasse mais um nível na rede neural, eu podia gerar uma função de grau 3. Então, sei lá, aqui. E daí eu vou gerar uma função de até aquele grau, que tem a ver com a quantidade de níveis, para tentar fazer o meu treinamento. Nesse caso aqui, uma função que vai conseguir separar, ou seja, classificar os objetos do tipo A e do tipo B. Às vezes, essa função aqui, ela pode ser muito fácil de ser obtida. Por exemplo, se fosse uma função linear, talvez ela fosse fácil de ser obtida. Mas, como você não sabe como está a dispersão dos objetos num domínio, por exemplo, em todas as possibilidades de pixels onde pode ter, por exemplo, no espaço bidimensional, numa imagem fixa, por exemplo, podia ter um monte de combinações. Então, essa a função aqui, ela pode ser uma função super doida, né? E a ideia das redes neurais é tentar descobrir essa função. É uma outra aplicação que também podia ser feito pelos algoritmos genéticos, como a gente viu lá, cuja principal característica é descobrir uma solução subótima num espaço muito grande de soluções, no espaço NP, no espaço não polinomial, beleza? E por isso que muitas iniciativas existem para hibridizar redes neurais com algoritmos genéticos. Vocês veem que a gente tem um ponto de intersecção bastante forte, tá? Quando a gente fala de conceito de modelagem, tá? Bom, enfim. Então, basicamente, o ajuste daqueles pesos lá vai me dar uma função. Legal? E ao longo das etapas de treinamento, que eu vou chamar de eras, mas a gente vai ser mais específico quando a gente chegar lá, a gente vai ir alterando essa função e ajustando para que ela cumpra o que se propõe. Do tipo, conseguir separar exatamente os objetos do tipo A com os objetos do tipo B, neste nosso exemplo. Bom, a gente começa falando sobre isso e daí vai avançar para o bias aqui. Então, as redes neurais fazem isso ajustando os pesos das conexões, como a gente acabou de falar. Ou seja, determinando o peso que cada variável de entrada vai ter no valor da variável de saída, porque eles são os multiplicadores. Ele não tinha acesso, será? Enfim. Bom, porque eles vão ser os multiplicadores, beleza? Então a gente vai, ao longo do processo, a gente vai alterar os pesos, ou seja, a gente vai alterar os multiplicadores que o x, por exemplo, naquele exemplo nosso lá, vai ter. Então podia começar com 2x. Daí, 2x não é muito bem a função. Então, assim, vou para 1,8x. Legal, vou ajustando os pesos e, né, para tentar achar a função correta, tá? Se ela existir. Bom, o que mais? O bias,
que aquela entrada artificial que a gente chegou a citar, beleza? De certa forma, procura expressar o resultado da variável de saída sem a influência das variáveis de entrada, beleza? E se você colocar num problema uma variável que pode não ter nada a ver, ou ter outras variáveis que têm a ver com a solução do problema e você nem mencionou, você nem sacou que elas podiam existir. Como você ia achar a função? Não ia achar a função. Então, uma coisa que é extremamente comum é usar uma entrada artificial, normalmente chamado de bias, tá? Então, esse bias procura expressar o resultado da variável de saída sem a influência das variáveis de entrada. E ela também torna o processo de treinamento mais estável, fazendo com que as alterações nos pesos após cada treinamento não sejam muito grandes. Beleza? Esse bias, portanto, é um cara que vai mudar mais artificialmente ainda a nossa rede neural. Legal? E a gente vai voltar a falar, inclusive mostrar gráficos do impacto desse bias no nosso modelo, que vai ser, em outras palavras, como a gente falou, na função gerada, tá? Como é que esse bias, então, esse bias é um cara que vai ser importante na produção da função final, né? Aquela função que vai dividir, por exemplo, objetos do tipo A com objetos do tipo B, para problemas de classificação. Ah, aqui já está. Então, aqui, principalmente em algumas fases aqui do domínio, tá? Por exemplo, se você não tivesse uma variável, se pegasse só os elementos, os objetos do restante do domínio, como é que seria essa função? Ó, o primeiro objeto é esse aqui. Então, aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um y. O primeiro objeto é esse aqui, que é um x1, y1. Imaginam as coordenadas quaisquer aqui. Beleza? Como é que seria o comportamento dessa função daqui para cá? Por quê? Porque depois da fase de treinamento, eu teria a fase de uso. E se aparecer um objeto aqui nesse intervalo? O que vai acontecer? Se eu não tivesse o bias, ele ia supor que ia começar do 0, 0. E essa ia ser a função gerada. Com o bias, ele vai tentar fazer basicamente uma interpolação. E daí ele vai ajustar aquela entrada artificial e vai gerar essa função aqui, ó. Imagina que isso aqui é basicamente uma interpolação. Ou seja, lembrando todo mundo de interpolação, por exemplo, se fosse uma interpolação linear, ele ia pegar esses dois pontos aqui, gerar uma reta, e aqui no zero, aqui desse eixo aqui, ia colocar o ponto aqui. Se fosse uma interpolação quadrática, ia pegar isso aqui, né, os três pontos anteriores, não só os dois, né, linear seriam os dois, e tentar fazer uma função quadrática aqui e ver onde ela vai interceptar esse eixo, e aqui seria. Como a gente está tratando de um monte de pontos e um monte de entradas e saídas, isso aqui vai ser uma interpolação, muito provavelmente num polinômio de grau grande, porque a gente provavelmente vai ter, pelo menos nas redes atuais, né, vários níveis, beleza? Mas mesmo em redes pequenininhas, que só fazem classificação, tipo os perceptrons simples, que é um dos que a gente vai ver, ele faria isso aqui, ó, tá? Ele traçaria uma reta aqui e continuaria a reta até interceptar esse eixo aqui. Esse seria o papel do bias numa rede perceptron simples, tá? E nas redes com vários níveis, deep, por exemplo, ela vai seguir as tendências, né? Vai fazer a interpolação da função, beleza? Então, esse vai ser o papel do bias. E daí, quase todas as redes usam esse bias aqui
para perder esse efeito aqui. Imagina que esse ponto pudesse ser bem mais aqui à direita. Daí eu poderia ter uma região super grande de entradas que eu poderia ter muito erro de classificação, tá? Tá todo mundo seguindo o que eu tô falando? Coloca aí, eu vou pegar uma pastilha aqui. Bom, vamos seguir. Bom, então vamos condensar tudo isso que a gente falou para poder avançar. Então, nessas redes neurais, então aqui a gente está falando de agrupar, portanto, e agora a gente vai se aprofundar em o que agrupar, como agrupar, beleza? Então, até agora a gente falou, foi, se a gente já imaginou as redes com os níveis e tal, a gente vai ter que tem uma camada de entrada de dados, onde os padrões são apresentados à rede neural, ou seja, entrada de dados mesmo, que vão ser os padrões, por exemplo, imagens, tá? Ou dados quaisquer. 0 ou mais camadas intermediárias ou ocultas, que são aquelas camadas que recebem os dados da camada de entrada de dados, onde a maior parte do processamento é realizado e onde são extraídas as características. E a camada de saída, onde são apresentados os resultados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as entradas de dados, os XIs, beleza? E aqui, as saídas vão entrando como entradas no próximo nível, as saídas do próximo nível vão saindo e entrando como entradas do outro, e assim por diante, até que na última saída, na camada de saída, o que se solta é o resultado do processamento. Beleza? Então, o que a gente vai ter sempre é uma camada de entrada, uma camada de saída. E aqui nas camadas intermediárias, às vezes chamadas de camadas ocultas, eu posso ter muitas, tantas quanto eu queira, por exemplo. Tá bom? Alguns exemplos de estrutura, tá? Então, só com mais ou com menos camadas, de boa. Com mais ou com menos neurônios em cada camada. Por exemplo, aqui na camada de intermediário eu tenho um monte. Beleza? Algumas primeiras variações nossas. Então, sempre uma camada de entrada, uma camada de saída e camadas intermediárias. Podem variar para caramba. Não só na quantidade de camadas, mas como a gente vê aqui também na quantidade de neurônios por camada. Beleza? E nas conexões também. Tá? Por enquanto, a gente está vendo aqui conexões completas, né? Grafos completos, de camada a camada. Todo mundo ligado com a camada anterior, com todo mundo da camada anterior e posterior. Mas como a gente já falou, algumas redes não fazem isso por aqueles problemas de desempenho. Bom, a gente vem falando aqui do problema de classificação. A gente falou das aplicações, né? Fuzzy, quando é que eu uso? Eu uso quando eu tiver informações incompletas, inconsistentes ou imprecisas. Quando eu uso algoritmos genéticos, quando eu quiser uma solução para um problema, ou uma solução subótima para um problema num espaço não polinomial de possibilidades de solução. Então, eu quero convergir super rápido para uma solução subótima. Quando eu uso redes neurais, principalmente quando eu tiver problemas de classificação ou problemas de regressão. Tá? O que são mesmo problemas de classificação? Quando eu vou atribuir um tipo ou uma classe a um elemento ou instância de dados. Tipo, eu vou classificar entre tipo A e entre tipo B, entre gato e cachorro. Por exemplo, vou classificar. E regressão é a estimativa do valor de uma variável baseado em exemplos.
Então, qual vai ser o resultado da minha função? Ah, vai ser 3,25, tá? Aqui um exemplozinho de classificação, tá? Tinha vários objetos, daí eles foram classificados em 3 classes, né? Em 3 tipos. Classe A, classe B e classe C. Tipo A, tipo B e tipo C. Em regressão, aqui, por exemplo, eles obtiveram essa reta aqui, essa função de regressão. Nesse caso, regressão linear. Podia ter obtido uma função mais assim, ó, né? Uma função, um polinômio de outro grau também. Enfim, tá bom? Bom, passando essa fase de tipo base das redes neurais, vamos para e aí, né? Como funcionar na prática? Deixa eu ver que horas são. Tá. Bom, primeira coisa de funcionamento. Bom, as redes neurais funcionam basicamente em 2 fases: treinamento, às vezes chamado de aquisição de conhecimento, e recuperação. Então todo mundo fala isso, né? Acho que isso já é uma coisa razoavelmente difundida. Então você treina a rede neural num conjunto de dados e separa um outro conjunto de dados para testar, para ver se ela vai fazer certinho, né? Por exemplo, a classificação ou regressão. O treinamento, portanto, que é a primeira fase, consiste na modificação dos pesos das conexões, que é onde vai se dar o aprendizado da rede, em resposta a estímulos apresentados na camada de entrada, e às vezes também na camada de saída, nos casos de aprendizagem supervisionada. Beleza? Então, às vezes, a gente vai ver algumas coisas vindo de trás para frente, tá? Em sentido oposto. E a recuperação, que vai ser o uso mesmo, consiste na obtenção da resposta, que é o uso da rede neural na prática. Por exemplo, a classificação de um item na camada de saída, em resposta a estímulos recebidos pela camada de entrada. Então, você colocou um monte de entradas para fazer treinamento, tipo um monte de imagens, e na fase de recuperação, você vai pegar uma nova imagem, vai colocar na entrada para ver se ele faz o processamento certo, para ver se a fase de treinamento fez um treinamento, sei lá, correto, né? Que daí vai propiciar, fez um ajuste correto dos pesos para fazer uma classificação correta. Portanto, normalmente o ajuste dos pesos é feito só na primeira fase, na fase de treinamento. Embora algumas redes neurais continuem a usar depois os dados de recuperação para reajuste dos pesos, mas não é o caso clássico, tá? Rede neural clássica, 2 fases. E a fase de ajuste de peso se dá só na primeira fase, só na fase de treinamento. Portanto, na fase de recuperação, os pesos dos enlaces estão fixos já, beleza? Ou seja, você já testou, já confirmou que a rede neural está legal, está bem treinada e congelou os pesos das conexões. Ela já, ou seja, a função já está fixa, ela não vai sofrer mais alterações. A aprendizagem da rede neural, como a gente falou, consiste basicamente na modificação dos pesos das conexões. E há diferentes estratégias para fazer isso, muito específicas para cada modelo de redes neurais. E a gente vai ver algumas delas. Bom, além dos 2 tipos básicos, né, de ter aprendizagem supervisionada e não supervisionada, bom, vamos falar delas primeiro. Bom, primeiro, aprendizagem supervisionada. Quando um agente externo confirma se a resposta dada pela rede neural, a entrada está ou não correta. Beleza? Daí, ou seja, essa supervisão de um ser humano, por exemplo, que vai dizer é isso mesmo ou não é isso mesmo. Essa é a base da aprendizagem supervisionada. E aprendizagem não supervisionada é quando não existe essa entidade externa. Por exemplo, o especialista, né? O ser humano lá, por exemplo. Então,
no caso de aprendizagem não supervisionada, não existe esse agente externo. E a rede neural deve se organizar ou auto-organizar segundo alguma estratégia de aprendizagem. Beleza? Então, aqui, ó, tem esse agente externo falando, dando a resposta desejada aqui. Tá? Lembra do Reb que a gente falou, que era um dos primeiros caras lá? Deixa eu colocar aqui. A gente está falando de aprendizagem. Ó, esse aqui, tá? Que daí, esse modelo que ele falou, de 49, é o modelo de base que se usa até hoje, que é o modelo chamado de aprendizagem de Reb. Tá? E vamos ver agora do que se trata em particular. Mais especificamente, portanto, de acordo com a regra de Reb, o peso de uma conexão deve ser ajustado para haver sincronismo entre os níveis de entrada e saída. Em mais detalhes, quando um axônio de uma célula A está próximo o suficiente de excitar a célula B, de estimular a célula B, e repetidamente ou persistentemente participa da ativação dela, um processo de crescimento ou mudança metabólica ocorre em uma ou ambas as células, de forma que a eficiência de A em ativar B é aumentada. Então, esse modelo aqui faz com que, se houver isso, portanto, aquela conexão lá foi importante para a formação da função, ela pode ser aumentada. Então, ou seja, o peso daquela conexão pode ser aumentado. Então, essa regra de Hebb é a regra de base, então, usada nos modelos de alteração nos pesos. Então, as funções matemáticas que a gente vai ver e que vocês vão ver outras por aí, usualmente tendem a refletir essa regra de Hebb aí, né? Que é tipo, se tem alguma conexão que faz a coisa dar certo, então essa conexão é importante. Se tem uma outra que não tem nada a ver, então ela tá, né, não tem participação na formação da função, então posso diminuir o multiplicador, o coeficiente dela, o peso da conexão, em outras palavras. Tá? Esse é o princípio, então. Um outro princípio de aprendizagem, além de Hebb, é a regra delta. Regra delta, vamos ver, consiste em ajustar os pesos, então, portanto, é uma variação, tá? É uma alternativa à regra de Hebb. Consiste em ajustar os pesos e a polarização, o bias, por exemplo, ou threshold, para a classificação desejada seja obtida. Então, no caso da regra delta, você vê que a gente pode ajustar os pesos, mas também o bias ou threshold. Beleza? Vamos ver mais detalhadamente, então. Quando um padrão é apresentado e a rede produz a saída associada a esse padrão, mede-se a distância, por isso que o nome da regra é delta, a diferença, né? A distância nesse sentido de diferença. Mede-se a distância entre a resposta produzida e a desejada. E daí esse é o delta. Com base nessa diferença, que é o delta, os pesos das conexões são ajustados para reduzir essa distância. Então, a ideia é, o objetivo de fundo é que a resposta produzida tenda a ficar igual à resposta desejada, ou seja, diminui os deltas. Então, todo o processamento e os ajustes que vão existir, quando a gente vai falar em erro total, em coisas assim, é dividir esse delta, tentar aproximar no limite, né? Tentar fazer que a resposta produzida seja sempre igual à resposta desejada. Ou seja, tentar fazer esse delta tender a zero, tentar fazer esse delta ser jogado a zero. Beleza? Então, a gente vai fazer um monte de coisas para nessa estratégia. De boa? O erro, que é esse delta, pode ser propagado para as camadas anteriores até atingir a camada de entrada. Beleza? Então, esse delta aqui, como eu já sei qual que foi o delta, né? Peguei a
a saída. A saída falou que era 1, que era cachorro, 0 era gato, suponho. Aí ele falou lá, tipo, que era, sei lá, em vez de 1, que era cachorro, ele falou 0,70. 0,70 também é cachorro. Só que, pô, meu, 0,70 ou 0,65, eu fico meio na dúvida se era gato ou cachorro. Vou tentar diminuir essa diferença. Uma das coisas é propagar para trás esse delta para mudar as conexões e falar, olha, eu quero que essa saída aí era para ser 1. Eu queria que essa saída fosse 1, não 0,65. 0,65 mesmo assim classificou como cachorro. Mas não, eu queria que a saída fosse 1, que a rede me desse certeza absoluta. Ó, isso é um cachorro. Tá? Ixi. Bom. Exemplo de implementação. Então, um primeiro exemplo. Como é que eu começo tudo isso aí? Um primeiro exemplo é uma primeira possibilidade, assim como nos algoritmos genéticos, para criar a geração 0, era gerar todos os indivíduos da geração 0 aleatoriamente. Aqui também, uma primeira possibilidade é inicializar, inicializar os pesos das conexões aleatoriamente também. Legal? E depois ficar num loop. Num loop, por exemplo, repetir até que o erro seja suficientemente pequeno. Então, o erro normalmente vai ser aqueles deltas lá, ou a soma dos deltas, depois a gente vai renomear para erro total, tá bom? Então, repetir até que o erro seja suficientemente pequeno. Então, esse é o loop de fora, até que o meu erro total seja baixo, ou seja, a rede neural sempre vai estar dando a resposta que eu estava esperando, tipo, classificando de forma correta, tá? Então, esse é o loop de fora. O loop de dentro. Para cada item de entrada, que é aquele conjunto de treinamento, tá? Os dados de treinamento. Bom, então, para cada item de entrada, ou seja, para cada dado de treinamento, para cada imagem de treinamento, tipo assim, eu calculo a resposta, e se o erro, que é a resposta desejada menos resposta obtida, não for suficientemente pequeno, ou seja, se o delta não estiver próximo de 0, eu vou alterando os pesos. O peso da conexão vai ser o peso anterior mais uma taxa de aprendizagem. Então, o que falta para a gente falar agora é como é que eu calculo, na prática, qual é essa taxa de aprendizagem. A gente já vê que uma pista nossa é que essa taxa de aprendizagem podia ser função do delta, tá? Da diferença que eu obtive não era exatamente o que eu queria ter obtido. A repetição desse treinamento, cada um cada loop interno desse, às vezes é chamado de era. Portanto, era é o treinamento com cada um dos dados de entrada. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 dados de entrada de treinamento, uma era é fazer isso aqui, ó, esse for aqui, uma vez para cada um dos 100 itens. 100, né? Falei. Enfim, cada um dos itens do treinamento. Tá? E, portanto, o loop de fora pode ter várias eras. Quantas eras? É isso que está falando aqui. Então, a repetição de treinamento pode ocorrer por dezenas ou centenas de milhares de vezes. Ou seja, dezenas ou centenas de milhares de eras, até que possamos obter um erro razoavelmente pequeno. E por isso que algumas aplicações, algumas redes neurais muito complexas, podem demorar bastante tempo para serem treinadas. Vocês veem que se isso vai ser repetido por muitas vezes, a complexidade do algoritmo, da execução de cada vez, é muito importante, beleza? Pro tempo total de treinamento, tá? A gente vai voltar a falar sobre isso.
Então, essa repetição do treinamento pode ter que ocorrer por muitas vezes quando as funções forem muito difíceis de serem obtidas, para ter um erro pequeno, um erro aceitável. E a quantidade de repetições pode ser afetada pela quantidade de camadas e pela quantidade de neurônios combinatorialmente. Vocês viram que isso era uma, né? Você vai combinando isso, você vai multiplicando, você vai então, fazendo um exponencial, né? Bom. Ai, ai. Deixa eu ver aqui até onde que a gente vai hoje. Ai, pode ser aqui. Tá. Bom, algumas coisas aqui. Tem vários tipos de aprendizagem. Uma delas é chamada de competitiva. E daí o hino é esse aqui, né? The winner takes it all. Onde os neurônios competem entre si e apenas um neurônio fica ativo na saída. Os neurônios de saída são conectados uns aos outros e cada um tenta inibir a ação do outro. Tem alguns tipos de redes, cada rede tenta inibir a ação da outra, tenta concorrer com a outra, as GANs, por exemplo. Enfim. Entradas semelhantes tendem a ativar o mesmo neurônio de saída. E esse tipo de aprendizagem é usada em redes de counterpropagation e redes de Cohonen. Tá? Essas redes de Cohonen eram provavelmente as mais usadas, tipo, década de 90, provavelmente. Tá? Função de custo. Função de custo representa o erro. Como a gente falou, depois a gente vai pegar a soma dos erros. A soma dos erros vai ser o quê? Para cada era, por exemplo, se eu tinha 100 objetos, eu ia calcular o erro de cada objeto e a soma ia ser o erro total. Beleza? Então, nossa função de custo da rede neural, ela vai representar o erro ou a soma dos erros, que a gente vai usar bastante esse termo, né, de erro total. Das diferenças entre os valores esperados e as saídas da rede. Legal? Então, eu vou calcular as diferenças entre o que a rede gerou e a saída, e daí, usualmente, vai ser a diferença, se eu for, tipo, um menos o outro direto, se eu estiver usando o delta, e daí vai ser esse somatório. Ou posso achar o custo médio também. Beleza? O erro médio. Posso usar o erro total, quando não divido pela quantidade de objetos, ou o erro total, ou o erro médio, quando eu divido pela quantidade de objetos. Beleza? Para problemas de classificação, a saída y pode ser 0 ou 1, que é o exemplo clássico, e a saída h está no intervalo 0 ou 1. Ou seja, a rede neural gera um número de 0 ou 1 que vai refletir tipo 0 ou tipo 1. Então, por exemplo, se ela gerar 0,1 e a saída esperada for 0, qual que é o erro? 0,1 menos 0, o erro é 0,1. Tá bom? Sempre eu vou calculando as diferenças. Tá? Função de custo pode ser um pouquinho diferente. Podia tentar calcular erro quadrático, por exemplo. Mas nos exemplos que eu falar aqui, normalmente eu vou usar a diferença linear, o delta mesmo. Tá? Sem falar em outros tipos de erro, por exemplo, erro quadrático, muita gente usa, tá? Que é a raiz quadrada das diferenças dos quadrados. Mas, enfim, tá? Por simplificação, eu vou... normalmente, quando me referir a isso, eu vou usar tipo delta, né? Só a diferença mesmo. Bom, e daí, o que a gente vai observar muito é essa função de erro. Então, como essa função de erro vai evoluir ao longo das eras. Então, por exemplo, era, a gente lembra que é o treinamento de cada conjunto dos itens. E eu posso fazer dezenas, centenas, milhares ou centenas de milhares de vezes. E eu calculo o erro total, e esse erro total vai me dar uma função de erro. E eu vou observar, eu quero minimizar a função de erro, vocês concordam? Que eu quero ter um erro mínimo. De boa? Então, bom, algumas coisas importantes para a gente.
é observar que essas funções de erro podem ser convexas ou não convexas, por exemplo. Se eu tiver uma função de erro não convexa e eu estiver fazendo o treinamento e eu estiver observando a função de erro, quando eu chegar aqui, ó, nessa era aqui, ó, quando eu tiver feito alguns treinamentos, nossa, meu erro baixou bastante, depois meu erro começou a subir. Eu podia achar que esse é o mínimo da função, o mínimo global da função. E para funções não convexas, como o gráfico aqui ilustra, né? O mínimo da função pode estar em outro local. Se eu, em algum momento, conseguir garantir que a minha função vai ser convexa, quando eu atingir aqui, né, esse ponto de derivada zero, né, tipo, os erros estão diminuindo, começam a aumentar, eu tenho certeza que esse cara aqui é o meu ponto de erro mínimo. Concordo? Então, uma das estratégias que a gente vai poder usar depois é tentar garantir que a função de erro seja uma função convexa. De boa? Tá? Bom, em particular, aqui um lembrete que as funções sigmoidais, embora contínuas e com domínio 0 a 1, não são convexas, ou seja, podem possuir vários mínimos locais e não há garantias de encontrar um mínimo global, que é esse caso aqui, tá bom? Então, a gente vai tentar fugir nessa questão do erro das sigmoidais, de boa? E a gente vai tentar, portanto, achar funções convexas de erro. Bom, minimização de custo. Às vezes são usadas funções logarítmicas aqui. Como seria uma função de erro logarítmica? Por exemplo, se o y for 1, quer dizer, a saída esperada fosse 1, eu queria que a saída fosse cachorro. Nosso exemplo, estou usando cachorro saída 1, gato saída 0, tá? Um problema de classificação. Então, aí eu coloquei uma imagem de cachorro. A minha saída esperada era 1. Então, quando a rede neural, a saída da rede neural, que é o H, tender a 1, o meu erro tende a 0. Beleza? Então, quando a saída tender a 1, ó, o meu erro tende a 0. Beleza? Então, essa é a minha função de erro. Ó, se a minha saída tender a 1, meu erro tende a 0. Quanto menor é a minha saída, ó, meu erro vai aumentando. E aqui meu erro também vai aumentando. De boa? Quando a saída tender a 0, tipo, ele fala, é um gato. Quanto mais certeza que ele tiver que é gato, né, 0, 0, 0, 1, tal, meu erro tende a infinito. Então, a gente vai observar essa função nesse domínio aqui de 0 a 1, tá? E daí a ideia é que o erro se aproxime, tenda a 0, quando a saída for a saída 1 esperada. Se a saída fosse 0, tipo, se eu colocasse uma imagem de gato, como funcionaria a minha função de erro nesse mesmo esquema? Quando a saída for 0, né, tender a 0, então as saídas da rede vão estar entre 0 e 1. Aqui está indicado por H de X. Então, se a saída, quando ela tender a 0, tipo, quando a rede neural falar com mais certeza é um gato, o meu erro também tende a 0. Quanto mais ela achar que é um cachorro, tipo, ela dá respostas mais próximas de 1, meu erro vai tender a infinito. De boa? Essa é um tipo de função de custo também. Bom. Bastante coisa. Aí, na semana que vem, a gente fala dos tipos de rede, fala de um probleminha, de implementações, enfim. E semana que vem a gente continua, tá? A gente nem daria para dar uma aula só também. Tá? Essa primeira aula aqui também não sei, enfim, o quanto vocês já tinham visto disso, mas, enfim, mesmo que vocês já tenham visto, de repente, pelo menos como uma revisão, tá bom? Temos a apresentação do Rafael, né? Você tá aí, Rafael? Eu tô, professor. Na verdade, é o Edson, da dupla. Ô, Edson, legal. Você gostaria de apresentar? Por favor, manda ver. Pode ser. Tá jóia, ó. O Rafael tá aí também.
A minha tela tá sendo compartilhada? Tá sim. Ah, perfeito. Então eu vou estar lendo a nossa revisão bibliográfica. Bom, a gente pegou alguns artigos, tá? De acordo com o PAS, a computação em nuvem ajuda de modo direto na digitalização da produção, capacitando criações de modelos singulares de negócio, utilizando base de dados oferecidos na nuvem. Com essas referências, os utilizadores conseguem, né, antecipar o encerramento de algumas linhas de produção, entre outras variadas possibilidades. Ainda segundo o mesmo autor, essa aplicação permite o acesso a recursos de computação quase infinitos, sustentando serviços fundados na internet das coisas, que possibilitam inúmeras interações, gerando informações armazenadas e processadas com rápida velocidade, permitindo que se alcance novos estágios de eficiência, produtividade e qualidade. O uso da computação em cloud pode facilitar vários tipos de aplicação e serviços. Em principal, temos alguns exemplos de serviços de cloud que são similares à proposta do desenvolvimento. No caso, o Google Drive, o Sync, o Nord Locker, o Dropbox. Em todos esses sistemas é possível analisar um uso de armazenamento em cloud. Com base na análise desses 4 sistemas, desenvolvemos algo similar com armazenamento por demanda, usando uma integração com 5 serviços AWS. Sendo que, segundo os autores, a integração deve ser feita direta com serviços Amazon. Para uma segurança dos dados do usuário, a facilidade em armazenar arquivos de grande demanda. Após o estudo das plataformas similares, vemos o problema do tamanho do arquivo e como fazer o browser receber esse arquivo. E com o uso da biblioteca nativa do Node, vemos uma boa solução, com o uso de upload sob demanda, que será melhor esclarecida durante o desenvolvimento. Com a análise dos trabalhos e documentos citados, desenvolvemos uma aplicação na web disponível para armazenar dados de quaisquer tamanho e tipos em um servidor Amazon AWS. Pois com a análise dos produtos similares não vemos nenhuma grande diferença em questão de arquitetura, entre eles sendo apenas uma demanda por serviços de armazenamento externo, sem um grande custo. Aí basicamente é isso. Certo. Legal. Bom, Quem são só vocês dois? Deixa eu ver. Edson. Só nós dois, eu e o Rafael. E o Rafael. Legal. Ia sugerir para vocês estenderem, né? Procurarem mais artigos e tentarem colocar o como é feito também. Não só o que é feito, como essas coisas são implementadas. Tá bom? Tá bom, entendi. E de chamada. Enfim, deixa eu pegar aqui. Derek. João. Derek e João, algum deles está aí? Então tá. Os demais eu vi aqui logados. Confirmar. Isso aí então por hoje. Bom. Daí eu coloquei já os slides, tá? No Canvas. Daí na segunda-feira a gente continua com esse lance de redes neurais para a gente, enfim, ir um pouquinho mais a fundo, entrar mais em detalhes. Tá bom, moçada? Obrigado pela presença, então. Bom final de semana para todo mundo. Até segunda.
Valeu, Naka. Bom fim de semana aí. Valeu.